retomar a prova da limitação local das soluções fracas da equação, que eu recordei aqui, nesta página inicial. Portanto, mais uma vez lembro que só temos dois tipos de hipótese sobre os coeficientes. Por um lado, a eliticidade, obviamente, por outro, o facto de serem limitados. E temos duas constantes, lambda pequeno, que é a constante de eliticidade, e lambda grande, que é a constante que limita os coeficientes. E estamos então a provar que toda a solução fraca desta equação é localmente limitada e vale uma estimativa da forma que aqui temos, o supremo essencial da solução fraca numa bola de raio θ é controlado por uma constante que só depende dos dados, n é a dimensão, lambda pequeno e lambda grande são as constantes que eu acabei de referir, 1 menos o raio elevado a n sobre 2, a norma L2 da parte positiva do I. É possível obter uma estimativa do mesmo tipo para o ínfimo e, portanto, mostrar que a solução é localmente limitada. Nós tínhamos até aqui, o que tínhamos feito na prova, tínhamos feito a dedução das chamadas estimativas de Cacciopoli, que são, digamos, as peças essenciais para construir a teoria. Para isso, tínhamos, de facto, usado a definição de solução fraca, portanto, a equação na sua forma fraca, escolhendo funções de teste adequadas. E, como eu disse, uma vez obtidas as estimativas de Cacciopoli, podemos ter a equação e o problema é um problema puro de análise, de mostrar que funções que satisfazem aquele tipo de estimativas são, para já, localmente limitadas. Obviamente, o nosso objetivo final é mostrar que elas são contínuas à outra. Ora bem, onde é que nós tínhamos chegado, usando as estimativas de Cacciopoli? Tínhamos chegado com a seguinte notação que eu vou recordar, psi de S ρ, que nós definimos como sendo a norma L2 de 1 menos S, parte positiva, em B ρ, nós tínhamos obtido a seguinte desigualdade, que psi de Kr era menor ou igual que uma constante, e eu lembro que esta constante não está a aparecer aqui o que eu estou a escrever, pois não? Será que isto deixou de... Acho que travou. Pois foi. Acho que travou. Saiu. Estranho, diz que eu não tenho internet aqui, só um segundo. Tá. Enquanto isso, registrar aqui um fato que talvez, certamente, Fagner, Damião e especialmente o Miguel irão gostar de saber, é que ao longo dessas aulas nós temos tido a participação de alunos aqui da UFC. Eu destaco o Danus, a Patrícia Regis e o Emanuel Viana, que sempre tem estado aqui marcado presença. Manuel Viana, acho que é aluno do Abdênego ainda, não é isso? Manuel já... Ótimo, Cleo. Fico muito contente em saber isso. Manuel Danuso, Cleon aí. Tá cortado, tá sendo. Algumas pessoas eu não conheço, tem o César, né? Tem o César, isso, o César, fiquei na banca de mestrado do César. Eu acho que ele atualmente está com um aluno lá na UFC também. Ok, eu acho que já estou outra vez. Ótimo, okay. Ótimo. Portanto, tínhamos obtido esta desigualdade, onde esta constante C, que aqui aparece, dependia
dos dados e também da constante de Sobolev, da imersão de Sobolev, não é? Que obviamente só depende da dimensão. Depois, 1 menos K menos H à potência 2 sobre N, psi H de R 1 mais 2 sobre N. E isto era válido para todo o K maior do que H, maior que 0, e para todo o raio R pequeno, menor que R grande, menor do que 1. Portanto, eu penso que foi aqui que ficámos na última aula. Agora, a ideia é explorar esta estimativa e implementar o famoso esquema iterativo do De Giorgi. Portanto, o que vamos fazer agora é implementar o esquema iterativo do De Giorgi. E este esquema consiste em escolher uma sequência de raios da forma Rm. Eu vou indexar com M para não confundir com a dimensão do espaço que é N. Está bem? As sequências vão ser indexadas com M. Rm será da forma 1 meio de 1 mais 1 sobre 2 levantado a M. E vamos também considerar uma sequência de níveis Km da forma K 1 menos 1 sobre 2M, onde este K é um número positivo que vai ser escolhido. A ser escolhido adiante. E vamos escolhê-lo de forma explícita. Eu não o escolho já, para ser claro de onde é que vem a escolha do K, não é? E, portanto, isto será válido para M, 0, 1, 2, etc. Para qualquer inteiro. Reparem, estas duas sequências são tais que a sequência dos raios começa quando M é 0 em 1. Portanto, a nossa ideia é começar na bola de raio 1. E esta sequência converge quando M vai para infinito, para um R infinito, que é exatamente 1 meio. E é, obviamente, uma sequência decrescente. Porque quanto maior é o M, maior é o denominador aqui, e, portanto, menor é esta fração, e, portanto, menor é o Rm. Quanto maior é o M. Portanto, esta sucessão começa em 1 e decresce para 1 meio. A sucessão dos Ks começa quando M é 0, começa em 0, porque quando M é 0, fica aqui 1 menos 1, que é 0, e converge, quando o M vai para infinito, para K, precisamente. E esta, ao contrário da outra, é uma sucessão crescente, é uma sequência crescente. Portanto, nós vamos começar na bola de raio 1 e com o nível 0. Portanto, o que vai fazer aqui, reparem, que nós vamos estudar coisas deste tipo, não é? E, portanto, vamos começar com S igual a 0 e Ρ igual a 1, o que nos dá aqui para o fim, nesse caso, a norma de 1 mais em L2, que é precisamente o que aparece aqui do lado direito da desigualdade. E vamos convergir para o φ de K 1 meio, está bem? Que corresponde então a ter U menos K mais na bola de raio meio, a norma L2 na bola de raio meio, que vamos mostrar que é 0. E se isso é 0, então o U menos K mais vai ser 0 quase em todo o ponto, e portanto o U vai ser menor ou igual do que K quase em todo o ponto, e é isso que nos vai dar digamos, a limitação em L infinito na bola de raio meio.
que é o que vamos obter inicialmente, depois por um argumento de dilatação obtemos para qualquer θ entre 0 e 1. Portanto, esta é a ideia. E agora vamos fazer o quê? Vamos escolher nesta desigualdade, que temos aqui, nesta desigualdade, vamos escolher o K, o H, o R pequeno e o R grande, de acordo com estas escolhas que aqui temos. Portanto, o que vamos fazer eu vou chamar aqui à nossa desigualdade, vou chamar a isto estrela, e em estrela fazemos K igual a Km e H igual a Km menos 1, R pequeno igual a Rm e R grande igual a Rm menos 1. Está bem? Vamos fazer estas escolhas. Reparem, porque é que isto é legítimo? A desigualdade vale quando o K é maior que o H. Portanto, reparem, se vamos fazer o K igual a Km e o H igual a Km menos 1, temos que ter Km maior que Km menos 1. E isso é verdade porque a sequência dos K's é uma sequência crescente. Portanto, o Km vai ser maior que o Km menos 1, como é exigido na desigualdade. Por outro lado, o R pequeno tem que ser menor que o R grande e, com esta escolha, nós temos que ter que o Rm tem que ser menor que o Rm menos 1. O que é verdade porque a sequência dos R's é uma sequência decrescente. Portanto, quanto maior o M, mais pequeno é o Rm. Está bem? Portanto, isto são escolhas legítimas e nós vamos aqui, como a desigualdade vale para todo o K maior que H e para todo o R pequeno menor que o R grande, obviamente menores do que 1, porque reparem, os R's são todos, digamos, entre 0 e 1, não é? Aqui podia pôr menor ou igual, se quiserem, enfim, porque o R0 é 1, está bem? E agora vamos escrever o que é que se obtém com estas escolhas, está bem? Então o que é que fica? Obtemos o seguinte: psi de Km Rm, porque estamos a escolher o K igual a Km e o R igual a Rm, aqui, menor ou igual do que uma constante, o R grande menos o R pequeno, não é? Portanto, o Rm menos 1 menos o Rm, é o que aparece aqui, o R grande menos o R pequeno. Depois aparece 1 sobre o K menos o H, será o Km menos o Km menos 1, à potência 2 sobre n, à potência 2 sobre n, e depois aparece o psi no Km menos 1, Rm menos 1, à potência 1 mais 2 sobre n. Desculpem ser assim, mas calculei mal aqui o espaço e não devia ter deixado um espaço tão grande aqui. Então, vamos calcular estas diferenças que aqui aparecem. O Rm-1 menos o Rm é igual a... Vamos olhar aqui para a expressão dos R's, não é? E o que é que vamos obter? 1/2, que pomos em evidência, fica Rm-1, que é 1 mais 1 sobre 2 elevado a n-1, menos o Rm, que é 1 mais 1 sobre 2 levantado a n. E isto dá, portanto, peço desculpa, este cancela aqui, multiplico aqui por 2,
e, portanto, fica 2 menos 1, que é 1, sobre 2 elevado a m, vezes 2. Portanto, fica 1 sobre 2 elevado a m mais 1. Certo? É o que dá esta diferença. Esta diferença, o Km menos Km menos 1, vai ser K, que coloco em evidência, 1 menos 1 sobre 2 elevado a m, menos 1 mais 1 sobre 2 elevado a m menos 1. Recordando a expressão do Km. E, novamente, multiplico aqui por 2, fica 2 sobre 2 elevado a m, menos 1 fica 1 sobre 2 elevado a m, portanto isto fica K sobre 2 elevado a m. E agora vamos introduzir na desigualdade estas expressões que acabamos de calcular. Certo? E vamos obter o seguinte. Portanto, voltando agora ali, isto é igual, então, igual a constante. Agora aparece aqui esta diferença, portanto, vamos até, isto deixa de ser uma fração, porque passa para cima, portanto fica C2 elevado a m mais 1. Está bem? Aqui fica, então, esta diferença elevada a 2 sobre n. Portanto, aqui vai aparecer, este passa para cima, portanto fica 2m sobre n, e aqui fica k elevado a 2 sobre n. Não é? E depois psi de km menos 1, r de n menos 1, tudo elevado a 1 mais 2 sobre n. E eu vou escrever isto tudo nesta forma, constante, k2 sobre n, 2 elevado a m mais 1 mais 2m sobre n, psi de km menos 1, rm menos 1, elevado a 1 mais 2 sobre n. Perdão, 1 mais 2 sobre n. Bom, e agora o objetivo é iterar isto. Portanto, eu passei do nível m para o nível m menos 1 e agora a ideia é continuar a iterar até chegar ao nível 0. E, portanto, na verdade, o que vamos provar, provemos que, na verdade, o psi de km rm é menor ou igual do que o psi de K0 R0 sobre gama elevado a m para todo m, 0, 1, 2, etc., com este gama maior do que 1 a ser escolhido. Vamos mostrar que existe um gama maior do que 1, tal que isto é verdade. O nosso objetivo agora é, a partir da desigualdade que aqui obtivemos, esta, isto é menor ou igual do que isto, provar por indução que para uma certa escolha do gama, esta desigualdade é verdadeira para todo o m. Ok? E claro, o nosso objetivo depois vai ser passar ao limite quando o m vai para mais infinito. Como o gama é maior do que 1, o gama elevado a m tende para mais infinito, portanto o lado direito tende para 0 e, portanto, obtemos que uma certa norma em L2 é menor ou igual do que 0 e, portanto, isso vai nos dar a nossa estimativa L infinito. Ora bem, para provar isto, vamos obviamente usar a indução matemática. Portanto, a prova é por indução. Indução, e claro, o caso m igual a 0, bom, é trivial, porque fica psi de k0 r0 menor ou igual que psi de k0 r0 gama elevado a 0, que é obviamente verdade. E agora vamos supor
Segunda parte, supomos que, chamemos a isto 2 estrelas, vale para m-1 e provemos que vale para m. Portanto, se fizermos isto, se vale para 0 e se valendo para 1 vale para o seguinte, vale para todos. Princípio de indução. Então, a nossa hipótese de indução vai ser que a desigualdade vale para m igual a m-1. No caso, m-1. Portanto, que Km-1, Rm-1 é menor ou igual que psi de K0, R0, gama elevado a m-1. Reparem uma coisa, nós ainda não escolhemos o gama, obviamente, portanto ainda falta escolher o gama, temos que escolher maior do que 1, e ainda não escolhemos o K, está bem? O K que define a sequência dos KMs. O K que é o K0. E isso ainda não foi escolhido. E, portanto, isso é uma das coisas que temos que fazer agora na prova. Portanto, esta é a nossa hipótese de indução. E agora, reparem, nós temos que, então, nós sabemos que o psi de KMRM, que está aqui, é menor ou igual que qualquer coisa que depende do psi do Km-1 R-1. E depois usamos a hipótese de indução para estimar isto que aqui está. Certo? Portanto, o que nós temos é o seguinte. O psi de Km-Rm, já vimos que é menor ou igual que uma constante, isto foi a estimativa que obtivemos inicialmente, m mais 1, mais 2m sobre n, sobre k2n, psi de km-1, rm-1, 1 mais 2 levantado a n. Bem? Isto é a nossa estimativa, esta aqui. Foi isto que eu escrevi. E agora vou usar a hipótese de indução aqui para dizer, bom, isto é menor ou igual do que 2m mais 1 mais 2m sobre n, k2 sobre n. E agora vou usar a hipótese de indução. Isto que está aqui é menor ou igual que psi de k0 r0 gama elevado a m-1, tudo elevado a 1 mais 2 sobre n. Portanto, usei agora a hipótese de indução. E agora o meu objetivo é provar uma coisa deste género. Está bem? O φ de KMRN é menor ou igual que psi de K0R0 sobre gama elevado a m. Vou isolar aquilo que eu quero obter escrevendo esta expressão desta forma. Portanto, vou escrevê-la assim. Isto é C, 2 elevado a m mais 1, mais 2m sobre n, k2n, e agora vou escrever psi de k0r0. Reparem, isto está elevado à potência 1 mais 2 sobre n, portanto vou escrever aqui 2 sobre n e vou deixar aqui um psi de k0r0, certo? Portanto, isto é 2 sobre n mais 1, que é o que está ali. E vou aqui também deixar, reparem agora, o gama está elevado à potência m-1 e tudo isso está elevado à potência 1 mais 2 sobre n. Não é? Portanto, tenho que o gama está elevado a m, que é este m vezes 1, que eu vou colocar aqui, e depois o gama está elevado a 2m sobre n, 2m sobre n, que é o m a multiplicar por 2 sobre n aqui, e depois
menos 1 menos 2 sobre n. Certo? Isto foi claro? Portanto, o que eu fiz foi este produto por este. Está bem? Isto vai-me dar 4 parcelas. M vezes 1 dá M, que aparece aqui. M vezes 2 sobre n aparece aqui. E depois menos 1 vezes 1 dá menos 1. E menos 1 vezes 2 sobre n dá aqui. Está bem? Portanto, o que é que eu fiz? Eu isolei aqui aquilo que eu quero obter do lado direito, certo? Bom, agora o que eu preciso, de facto, é que tudo isto que aqui está seja menor ou igual do que 1. Está bem? Reparem, aqui a grande dificuldade é que o m, eu quero que isto seja verdade para todo o m. Está bem? Porque o m, eu quero depois fazer o m tender para mais infinito. Portanto, isto não pode, o que vai aparecer aqui é uma constante que não pode depender do m. Está bem? Mas reparem que eu vou escrever lá assim. Eu vou escrever isto nesta forma. Igual a 2, que é este 2 elevado a 1, que aqui aparece, C. Depois vou passar este gama 1 mais 2 sobre n cá para cima. Portanto, eu aqui estou a pegar nesta parte, está bem? E a passar para cima. Este 2 vem daqui e o C também já está. Certo? E depois vou escrever o psi de K0R0 2 sobre n, que é este. Reparem, nada disto depende do m. E agora vou pôr em baixo o K2n. Ok? O K2 levantado a n. E agora reparem, o que depende do m, aqui em cima, o que falta, bom, aqui vai aparecer o psi de K0R0 sobre gama elevado a n, aqui eu não mexo. O que é que falta? Falta aparecer aqui 2 elevado a m mais 2 sobre n, portanto, vezes n, portanto eu vou pôr 2 mais 2 sobre n, e aqui em baixo vai aparecer o gama elevado a 2 sobre n, e tudo isto elevado a n, certo? Porque reparem, o que é que eu estou a pôr aqui? Este, que é o gama elevado a 2m sobre n, 2m sobre n, e depois, o que é que falta? Falta isto, que é o 2 elevado a m mais 2m sobre n. Quando o m é evidência, isto é 1 mais 2 sobre n vezes m. Certo? Portanto, isto aqui foi só álgebra, foi rearranjar as coisas para as escrever da maneira que eu quero. E agora vou fazer as minhas escolhas. Vou escolher o gama de tal maneira que o que aparece aqui dentro seja 1. Está bem? Portanto, eu vou escrever, que é mais claro. Escolhemos gama maior do que 1, tal que 2, 1 mais 2 sobre n, seja igual a gama elevado a 2 sobre n. Certo? Ou seja, isto significa escolher o gama igual a 2 elevado a m sobre 2 mais 1. Esta é a minha escolha do gama. Portanto, isto é um número, uma constante fixa. Está bem? A dimensão é o que for, por exemplo, se a dimensão for 3, não é? Isto é 2 elevado a 5 meios. É a raiz quadrada de 32. Se a dimensão for 4, isto é 8. 2 ao cubo. Portanto, isto é um número. Está bem? E é obviamente maior do que 1. Está bem? Óbvio, porque é maior do que 2 à potência 1. Portanto, fazemos esta escolha do gama. Reparem, o que aqui aparece agora? Isto passou a ser 1 e, portanto, isto elevado a m continua a ser 1. Portanto, isto agora desapareceu.
E agora vou escolher o K e K grande, tal que o que sobra seja menor do que 1. Bom, ou até posso escolher de maneira a que o que sobra também seja 1. Portanto, posso agora escolher K tal que 2C gama elevado a 1 mais 2 sobre n, psi de K0 R0 2 sobre n, sobre K2n igual a 1. Vou escolher o K desta forma. Reparem, se eu fizer isto, o que é que eu vou obter? Vou obter que isto é 1, isto também é 1, portanto, o psi de Km Rm é menor ou igual do que isto. Que era o que eu queria. Não é? E está provado que se vale para K menos 1, vale. Se vale para M menos 1, também vale para M. Ora, a que é que corresponde escolher o K desta forma? Vamos ver porque é que isto é possível. Reparem, isto é a mesma coisa, então, que escolher K elevado a 2n igual a 2C gama elevada a 1 mais 2 sobre n psi de K0 R0 elevado a 2 sobre n. Está bem? E levo tudo a n sobre 2. E levo tudo a n sobre 2. Está bem? E o que é que fica? N sobre 2, N sobre 2. Aqui vai ficar N sobre 2 mais 1. E aqui vai ficar 1. Portanto, este é o valor de K. Isto é igual a quê? 2 elevado... Aliás, vou escrever primeiro C. Isto é C. Reparem, este C é uma constante que só depende dos dados, do N, do lambda grande, e, enfim, de coisas que vêm da emissão de Sobolev, de Galhardo-Nirenberg. Portanto, N sobre 2. E depois o que é que fica aqui? Fica 2. E reparem, elevado a N sobre 2, vezes... O que é o gama elevado a N sobre 2 mais 1? Vamos ver, o gama é 2 elevado a N sobre 2 mais 1. Não é? Portanto, isto fica aqui N sobre 2 mais 1 ao quadrado. E o que é o psi de K0R0? É o psi de... Recordam-se, o K0 era K. Perdão, o K0 era 0. O K0 era 0 e o R0 era 1. Portanto, isto fica 0, 1. Está bem? Bom, isto agora, se quisermos ser preciosistas, isto fica 2 elevado a, agora posso desenvolver este quadrado, fica n ao quadrado sobre 4, mais n sobre 2, mais 3 meios de n, mais 1. E o que é o psi de 0,1? O psi de 0,1 é a norma L2 na bola de raio 1 de U menos 0, que é U mais. Bem? E esta é a nossa escolha de K. Portanto, temos as nossas duas escolhas. O gama está escolhido aqui, é obviamente um número maior do que 1. 2 elevado a n mais 2, a n sobre 2 mais 1. E o K é este número. É uma constante, está bem? Que só depende da dimensão e daquilo que depende do C, que é a dimensão e que é as duas constantes lambda, vezes a norma em L2 da bola de raio 1 de U mais. Certo? Portanto, foi isto que obtivemos. Portanto, temos esta expressão que temos isto, não é? Então temos isto. Psi de Km Rm
é menor ou igual do que φ de K0R0, ou seja, norma de U mais em L2 de B1, a dividir por gama elevado a n. Isto é o que temos. E agora, passamos ao limite, tomando limite, quando m vai para mais infinito, obtém-se o quê? Bom, é óbvio que o lado direito vai para zero, porque o gama é maior do que 1, portanto o gama é elevado a m, quando o m vai para infinito, e portanto isto vai para zero. E o lado esquerdo vai para o psi do k infinito, r infinito. Reparem que este psi é contínuo, este psi definido desta forma, está aqui, isto é contínuo em S e em Rho. Ok? Ora bem, o que é que isto significa? Então, obtém-se isto. Isto é o quê? O que é que era o K infinito? Recordam-se, o K infinito era o K, que nós já fixamos, e o R infinito era 1 meio. O que é o psi? O psi é a norma em L2 da bola de raio 1 meio de U menos K mais. Temos que isto é menor ou igual do que zero. Então, se a norma L2 desta função é menor ou igual do que zero, bom, então a norma é zero. E a função, isto significa que U menos K mais é igual a zero quase em todo o ponto na bola de raio 1 meio. E isto significa, então, que se a parte positiva é quase sempre zero, então isto significa que o U é menor ou igual do que K quase em todo o ponto na bola de raio 1 meio. E, portanto, daqui sai que o supremo essencial de U na bola de raio 1 meio é menor ou igual do que o K. E o que é o K? O K é uma constante vezes a norma de U mais em L2 de B1. Reparem, provamos exatamente aquilo que queríamos, no caso, θ igual a 1 meio. Portanto, o sup de U na bola de raio 1 meio é controlado por uma constante que só depende do n, dos lambdas, bom, e aqui obviamente outra vez do n, vezes a norma de U mais em L2 de B1. Portanto, este esquema iterativo do de Giorgi conduz a esta conclusão. E agora, para obter o resultado para qualquer Bθ, temos que usar, para o caso geral, que é este, não é? Sup de U em Bθ menor ou igual que uma constante 1 menos θ elevado a n sobre 2, U mais em L2 B1. Reparem que este n vem, obviamente, do jacobiano, da mudança de variável que é preciso fazer. Este 2 vem do facto de aqui estar a norma L2, portanto, aparece uma raiz quadrada do integral, portanto, é daí que vem este 1 meio, não é? Portanto, usamos um argumento clássico, um argumento de dilatação.
E eu queria propor isto como exercício, está bem? Exercício para o final de semana. Provar isto aqui. Portanto, obter o caso geral a partir do caso que obtivemos agora. Isto basicamente é definir uma função através de uma mudança de variável e depois aplicar o resultado na bola de raio meio e depois no integral fazer a mudança de variável no integral e aparece esta constante que aqui está e obtém-se o resultado. Portanto, provamos então que este é então o primeiro passo da prova de De Giorgi, que toda a solução fraca é localmente limitada. Enfim, provamos só uma parte da limitação local. Portanto, provamos que o sup é menor ou igual que uma constante. Também é possível provar com argumentos do mesmo tipo, e esse pode ser outro exercício, já agora, outro exercício, que é obter uma limitação inferior para o ínfimo. Da mesma maneira que provamos que o sup é menor ou igual que uma constante, podemos provar que o ínfimo é menor ou igual que menos uma constante. Está bem, obtendo assim que localmente qualquer solução fraca é limitada. Este é um passo muitíssimo importante, mas o nosso grande objetivo é provar mais do que isto, é provar que localmente as soluções são contínuas ao Holder. Certo? E o que isso significa é que, bom, toda a gente sabe o que é que significa ser contínuo ao Holder, não é? Portanto, uma função é contínua ao Holder se, digamos, u de x menos u de y for controlado por uma constante x menos y elevado a uma certa potência alfa, com alfa entre 0 e 1. Este é o expoente de Holder. E o que nós vamos fazer para obter um resultado destes é essencialmente estimar a oscilação da solução, portanto, a diferença entre o supremo e o seu ínfimo, numa sequência de bolas, e mostrar que, à medida que as bolas vão convergindo para o seu centro, portanto, bolas concêntricas, então a oscilação decresce como uma potência do raio. E isso dá a continuidade holderiana. Vai ser esse o objetivo. Portanto, estimar a oscilação em bolas de raio, bolas concêntricas de raio a tender para zero e mostrar que a oscilação decresce como uma potência alfa do raio, sendo que alfa vai ser depois o expoente de Holder. E isso pode-se mostrar que é equivalente à continuidade holderiana local. Bom, isso exige alguma preparação e, portanto, o que vamos fazer agora é, digamos, preparar essa prova da estimativa da oscilação. E vamos hoje preparar com dois lemas um resultado muitíssimo importante da teoria, que é um resultado que moralmente significa transformar uma estimativa que é válida em média numa estimativa que é válida quase em todo o ponto. É um salto muitíssimo grande e muitíssimo relevante aqui, que é dizer, bom, se por exemplo nós tivermos uma bola e a percentagem da bola, a porção da bola onde a solução é menor que uma dada constante, portanto, se eu dividir a medida do conjunto onde a solução é menor que uma certa constante pela medida total da bola, e se isso for pequeno, então numa bola mais pequena a função é menor do que metade da constante quase em todo o ponto. Vai ser uma coisa deste tipo. Portanto, começamos com uma informação que vale em média apenas e terminamos numa afirmação que é válida pontualmente quase em todo o ponto. E é isso que nos vai depois permitir estimar a oscilação. Eu acho que esta é uma boa altura para fazermos o nosso curto intervalo.
e então voltamos daqui a 5 minutos para os tais dois lemas que vão preparar essa proposição crucial de transformar uma informação em média numa informação válida quase em toda a parte. Então retomamos às 11, 11h25. 11h25. 13h25 aqui em Portugal. Até já.
Muito bem, podemos continuar? Sim, Daniel? Sim, sim. Sim, professor. Muito bem. Vamos lá. Então, vamos agora introduzir a noção de subsolução da equação, de subsolução e de sobresolução ou supersolução, adaptando diretamente o inglês. Em português, penso que faz mais sentido dizer sobresolução, que é algo que está por cima de uma solução. Super, enfim, tipo super-homem, não é super por ser mais do que, está bem? É por estar por cima, e é por isso que é sobre, e é sub por estar por baixo. Portanto, nenhuma é mais do que a outra, não é? Não é que uma seja super e a outra não preste. É mesmo porque a subsolução está por baixo e a sobresolução está por cima da solução. Vou então dar a definição formal, definição que vai ser a nossa definição 3, uma função U localmente em H1 diz-se uma subsolução fraca da equação. Quando eu digo da equação, é sempre a mesma equação, portanto não há confusão. É a equação que estamos a estudar. Se valer o seguinte: integral em U de AIJ UXI φ XJ. Portanto, se tivermos uma solução, temos que isto é igual a zero, para todo o φ em H1 zero. Se tivermos uma subsolução, temos que isto é menor ou igual a zero, para todo o φ em H1 zero, maior ou igual do que zero. Esta é a definição de subsolução. No caso de uma sobresolução, é tudo igual, só que aqui é maior ou igual a zero. É esta a única diferença. Talvez a melhor forma de fixar uma coisa deste género, reparem que o que é que isto significa? Se eu tiver uma subsolução, portanto, tenho a desigualdade menor ou igual do que zero, portanto, se eu integrar por partes, aparece-me que menos o somatório dos AIJs, o XI, XJ, é menor ou igual do que zero. Certo? Se eu fizer a integração por partes. E se pensarmos no caso mais simples, uma dimensão com os coeficientes constantes, nós temos que, isto significa que a segunda derivada, o simétrico da segunda derivada é negativo, portanto que a segunda derivada é maior ou igual que zero. Está bem? Portanto, se eu tirar daqui o menos, e agora o menos obviamente faz diferença, não é? Isto é maior ou igual que zero. Está bem? Portanto, e se quisermos pensar que temos uma função harmónica, se tivermos uma função harmónica, esta é uma função cuja segunda derivada é positiva, portanto tem a concavidade voltada para cima. Por exemplo, se valer o mesmo aqui no bordo, está por baixo da nossa solução. Está bem? E a sobresolução é o contrário. Portanto, se tenho uma sobresolução, tenho isto maior ou igual que zero. Quando integro por partes, fica maior ou igual que zero. E, portanto, aqui fica menor ou igual do que zero. Portanto, é como se a segunda derivada fosse menor ou igual que zero. A concavidade está voltada para baixo e tenho qualquer coisa que está por cima da solução. Certo? E, portanto, é a chamada sobresolução. Certíssimo. Agora, vamos provar um resultado que, na verdade, enfim, vamos fazer um bocadinho de batota, que é usar, eu disse que ia seguir completamente a demonstração do Di-Giorgi, mas, na verdade, vamos usar alguns pedaços de coisas que foram refinadas mais tarde, porque é óbvio que estas coisas, depois de serem estudadas por várias pessoas, foram ficando, as provas foram ficando cada vez mais elegantes
e vamos usar agora pedaços da contribuição do Mozart. E uma das coisas que o Mozart trouxe para a teoria foi, de facto, provar que se eu tiver uma solução, então se eu fizer a composição com uma função convexa, então eu vou ter uma subsolução. E usar esse facto, porque as estimativas de Kac-Shopoli, obviamente, como são uma desigualdade, valem para subsoluções, para tudo aquilo que fizemos vale também para subsoluções, e, portanto, usando o facto da composição de qualquer solução com uma função convexa ser uma subsolução, ele explorou esse facto e as desigualdades de Kac-Shopoli para, a partir daí, deduzir a sua chamada iteração de Mozart. E, portanto, o lema que eu vou enunciar a seguir é devido ao Mozart, e vai-nos facilitar bastante a tarefa, e é o seguinte, diz o seguinte, lema, vamos indexar com 4, nestas aulas, se calhar não faz muito sentido eu estar a usar esta indexação, obviamente este é o primeiro lema de hoje, portanto estou-lhe a chamar 4, volto a lembrar, porque nas notas finais ele vai ter o número 4, certo? E, portanto, é por isso que eu estou a usar esta notação, para depois ser fácil ligar estas notas manuscritas ao texto final das notas do curso. Então, o que é que diz este resultado? Seja φ uma função localmente lipschitziana, portanto, de classe C01 em R, convexa e decrescente e com derivada menor ou igual do que 0. Se U for uma sobresolução da equação, então a sua composição com esta função convexa, φ de U, é uma subsolução. Desculpem. É uma subsolução. Bom, desde que, e agora temos aqui umas subtilezas que, desde que pertença a H10, aliás, a H1 loc de U, juntamente com psi' de U. Tá bem? Portanto, é isto que vamos provar agora, que a composição de uma sobresolução com uma função convexa é uma subsolução da equação. Isto faz lembrar um exercício, e eu queria só agora fazer aqui um parênteses, para isto não parecer tão estranho, lembrar que o que é uma função subharmónica? Se tivermos uma função V, classe C2 em U, não é? Dizemos que V é subharmónica, se menos o Laplaciano de V for menor ou igual do que 0 em U. É a mesma ideia, menos o Laplaciano de V menor ou igual que 0, o Laplaciano maior ou igual que 0, portanto podemos pensar na segunda derivada positiva, a concavidade voltada para cima, e, portanto a função está por baixo da solução, certo? Isto é o que significa ser subharmónica. E temos este resultado, isto é um exercício que, enfim, normalmente se dá nos cursos de EDPs introdutórios. Se eu tiver uma função φ real de variável real, regular e convexa, então temos isto. Se U for harmónica, temos que φ de U é subharmónica. E reparem, este lema do Mozart tem
um sabor semelhante, certo? Portanto, temos uma função convexa, enfim, aqui há umas hipóteses adicionais, temos que, se for uma sobre-solução, então a composta com uma função convexa é uma subsolução. Aqui é um bocadinho uma coisa do mesmo tipo. Temos uma função harmónica, a composta com uma função regular e convexa é subharmónica. Está bem? E a prova disto é muito simples. Está bem? Eu vou só fazer lá aqui para, digamos, introduzir a prova do nosso lema. Reparem, a ideia é esta. Portanto, o que eu quero provar é que menos o Laplaciano do φ é menor ou igual que zero. É isto que significa o φ ser subharmónica. Certo? Então, vou calcular o Laplaciano do φ. Vamos fazer aqui uns cálculos auxiliares. Vamos derivar em ordem a xi primeiro. Isto fica o quê? Portanto, fica a derivada do φ em o xi. E agora, se eu quiser calcular as derivadas de segunda ordem, o que é que fica? Fica a derivada do primeiro, e portanto fica o xi vezes o segundo, portanto fica este ao quadrado, mais este vezes a derivada do segundo, que dá o xi. Tá bom? E portanto eu agora, se quiser calcular menos o Laplaciano do φ de u, isto vai ser igual a menos o somatório, quando o i vai de 1 a n, do φ de u xi, isto é que é o Laplaciano, é o traço da matriz Sn, e portanto isto é igual a menos, reparem, este φ duas linhas de u sai fora, fica somatório de 1 a n do u de xi ao quadrado, menos φ' de u, somatório i de 1 a n do u xi. Está bem? E isto é obviamente o quê? Menos φ duas linhas de u. Isto é o gradiente ao quadrado. E isto é o Laplaciano do u. Está bom? Portanto, reparem, se o u for harmónica, então isto é zero, porque o u é harmónica. Bom, o gradiente ao quadrado é obviamente positivo, como a função é suave e convexa, a sua segunda derivada também é positiva, portanto, positivo com o sinal menos, tudo isto é menor ou igual a zero. Está bem? Que era o que queríamos provar. E, portanto, a composição de uma função harmónica com uma função convexa é uma função subharmónica. Está bem? Portanto, isto é um exercício simples. E o que vamos fazer é uma coisa deste tipo, enfim, um bocadinho mais sofisticada, porque obviamente não temos o Laplaciano, mas a demonstração é, digamos, do mesmo nível. Então, a ideia é a seguinte, vamos fazer a prova do lema 4, portanto, prova do lema 4. Vamos só fazer o caso em que φ é, digamos, regular, C2 Locke em R. E nesse caso, bom, depois o caso geral faz-se por aproximação. Certo? Portanto, o caso geral faz-se por aproximação. Temos que considerar uma modificação do φ, e, portanto, se fizermos a modificação, a convolução com uma sequência regularizante, vamos obter uma função que ainda é convexa. Obviamente que a sequência regularizante, todas as funções são regulares, em particular de classe C2, aplicamos o resultado que vamos demonstrar agora e depois passamos ao limite usando o teorema da convergência dominada de Lebesgue. Outro bom exercício para os alunos. Mas vamos só fazer o caso em que φ é de classe C2, portanto, neste caso, obviamente, temos que, se a função é convexa, então a sua segunda derivada vai ser positiva. O que queremos mostrar é que, portanto, o φ de u é uma subsolução. Portanto, queremos
provar que o quê? O integral em U de AIJ φ de U xi φ xj dx é menor ou igual do que zero para todo o φ em H10 maior ou igual do que zero. Está bem? Primeira observação é que, como o espaço das funções C1 de suporte compacto em U é denso em H10, como é bem sabido, basta provar o resultado, basta provar, vou chamar isto estrela para φ em C1 e maior ou igual do que zero. Está bem? E depois, obviamente, passar ao limite. Está bem? Portanto, se pegar num φ qualquer em H10, aproximo por funções C1 de suporte compacto, o resultado vale para essas e depois passo ao limite, obviamente. Tudo isto é linear, portanto eu nem precisaria da convergência forte. Muito bem, então vamos mostrar que isto é verdade, está bem? Então, o integral AIJ de φ de U xi φ de xj dx, isto vai ser igual a quê? Tal como fizemos há pouco, isto vai ser AIJ, portanto, regra da cadeia, fica o φ linha de U, U xi, φ xj dx. Certo? E agora, vou escrever isto desta forma. Vou escrever isto assim. Vou escrever menos integral em U de AIJ, que é um bocadinho que fizemos há pouco na prova de que a composição de uma função harmónica com uma função convexa é subharmónica. A ideia aqui é fazer o seguinte, é pôr aqui isto nesta forma e subtrair AIJ, UXI, UXJ e duas linhas de U, φ dx. Está bem? Reparem, porque é que isto é igual? Isto é igual pelo seguinte, porque se eu calcular aqui esta derivada, não é? Menos φ' de U, φ xj, isto vai ser igual a, portanto fica, segunda derivada aqui, UXJ, φ menos φ' de U, φ xj. Está bem? E, portanto, se eu tiver o φ' de U, φ xj, isto vai ser igual, ok? Que é o que eu tenho aqui em cima, o φ' de U, φ xj. Isto vai ser igual ao menos φ duas linhas de U, U xj, φ, está bem? Que é o que aparece aqui, com o sinal menos, mais o φ' de U, φ tudo xj, ou se quiserem, se eu puser aqui um menos,
Posso pôr aqui outro menos. Ok? E, portanto, isto que eu aqui tinha, que é este, eu estou a escrevê-lo como menos φ duas linhas UXJ φ, que é esta parte, e depois menos esta. Está bem? E, bom, e o que permanece sempre é o AIJ, UXI, AIJ, UXI, AIJ, UXI. Está bem? Bom, e agora vou olhar para isto e vou dizer o seguinte. Reparem que nós temos sempre, quando temos os coeficientes, nós temos sempre que usar a eliticidade, não é? E reparem, é isto que vai acontecer aqui, porque nós aqui temos AIJ, XI, XIJ, aqui, AIJ, XI, XIJ, e portanto isto é maior ou igual que lambda du ao quadrado. Isto é pela eliticidade. E portanto isto obviamente é positivo. O φ é positivo, porque estamos a escolher o φ positivo. E o φ duas linhas de U também é positivo, porque a função é convexa. Portanto, tudo o que está aqui é positivo, portanto, tenho aqui um menos, tudo isto é negativo. Certo? E agora reparem, o primeiro termo, eu tenho que U é uma, o lema 4 o que diz é que se U for uma sobre-solução, portanto, U é uma sobre-solução da equação, portanto, se eu tiver uma coisa do tipo AIJ, o XI, qualquer coisa XJ, está bem? Então, o que é que significa? Definição de sobre-solução. Reparem, isto sobre-solução, isto é menor ou igual que zero. Com o sinal menos que eu tenho ali atrás, isto vai ser menor ou igual que zero. Está bem? Portanto, como U é uma sobre-solução, tudo isto que está aqui é maior ou igual que zero, e portanto, com o sinal menos vai ser menor ou igual que zero. Portanto, este é menor ou igual que zero, este também é menor ou igual que zero, portanto, tudo isto é menor ou igual que zero e está provado, que era o que eu queria. Está bem? Agora, claro, isto só é verdade se o que estiver aqui dentro for uma função de teste legítima. Está bem? Porque quando eu vou à definição de sobre-solução, o que é que eu tenho? Tenho que isto é verdade se o φ for uma função de H10 maior ou igual do que zero. Reparem, porquê que isto é maior ou igual do que zero? Porque, bom, o φ é maior ou igual do que zero e o φ' é negativo. Isso foi uma hipótese que fizemos no lema. O φ' é negativo. Portanto, o menos φ' é maior ou igual que zero. Portanto, esta função que está aqui é uma função positiva, esta, que está aqui dentro, que é a nossa nova função de teste, e tem que ser uma função de H10. E por isso é que fizemos estas hipóteses aqui no lema de que esta e a sua derivada estão em H10. Está bem? Portanto, é óbvio que se esta função estiver em H10, multiplicada por φ também está em H10. Ok? E, portanto, temos um resultado do tipo daquele resultado muito simples que se prova habitualmente quando estudamos funções harmónicas, a composição com uma função contínua ou uma função subharmónica. Aqui temos, se tivermos uma função sobre-harmónica, então se fizermos a composição com uma função convexa, vamos obter uma função subharmónica. Certo? Isto vai ser essencial na prova mais adiante. Portanto, este é o primeiro lema. E agora vamos para o segundo lema preparatório, que eu vou chamar, obviamente, lema 5. E que diz o seguinte: isto é uma espécie de desigualdade Poincare. Mas reparem, a desigualdade Poincare vale para funções de H10, isto é uma espécie de desigualdade Poincare que vai valer para funções de H1, não são necessariamente zero na fronteira. O lema diz isto: para cada epsilon positivo, existe uma constante C, que depende do epsilon e da dimensão, tal que se U for uma função de H1
em B1 e a medida do conjunto formado pelos pontos da bola onde o E0 for maior ou igual que epsilon sobre B1, portanto, para cada epsilon existe uma constante C, tal que, se isto acontece, então vale Poincaré. A norma L2 de U é controlada pela norma L2 do gradiente. Certo? Portanto, digamos que esta hipótese que aqui aparece, isto que está aqui, substitui, no caso clássico da desigualdade de Poincaré, a hipótese do ser zero na fronteira. O que é que eu estou a dizer? Reparem, eu estou a dizer uma coisa do género, eu estou aqui, esta hipótese, eu posso escrevê-la assim, eu estou a dizer, estou a medir a interseção da bola com o conjunto onde o é zero, estou a dividir pela medida da bola e estou a dizer que isto é maior ou igual do que epsilon. Está bem? Estou a dizer que a porção da bola onde a função se anula tem um certo tamanho. Está bem? E então, se isso acontecer, vale a desigualdade de Poincaré. A prova é muito pedagógica porque é um tipo de prova que é usada em muitos contextos, em particular quem trabalha nestes métodos estes métodos tangenciais para provar a regularidade, muitas vezes se socorre de provas deste tipo. E é uma prova por contradição, nós vamos supor que o resultado não é verdade. O resultado não é verdade, então, e vamos chegar a uma contradição. Portanto, a prova, suponhamos que não. Suponhamos que não. O que é que isto significa? Então, portanto, o que é que eu estou a dizer? Eu estou a dizer que para todo o epsilon existe uma constante tal que, se isto acontece, se U estiver em H1 e este conjunto tiver um tamanho razoável, então vale Poincaré. É isto que eu estou a dizer. Portanto, negar isto é dizer o seguinte, é dizer que, então, se isto não for verdade, vai existir um epsilon zero positivo, tal que, qualquer que seja a constante que eu escolha, vai existir uma função U pertencente a H1 de B1 com B1 interseção U igual a zero maior ou igual que epsilon zero medida do B1, mas o integral em B1 de U ao quadrado dx é maior ou igual que a constante vezes o quadrado da norma L2 do gradiente do U. Está bem? Isto é que é negar o resultado. É dizer, eu consigo encontrar um epsilon zero, tal que qualquer que seja o C, vai existir um U em H1 que satisfaz esta condição, mas que não satisfaz esta. E agora vou fazer o seguinte, vou tomar aqui, portanto, fixo o epsilon, fixo o epsilon zero, positivo, e vou fazer o C igual a M. Portanto, isto vale para todo o C, e eu vou escolher o C igual a 1, 2, 3, etc. Com M natural. Está bem?
Então, o que é que eu vou obter? Então, para todo M, em N, existe uma função U, que eu agora vou indexar com M, um U de M, pertencente a H1 de B1. Portanto, reparem, eu agora estou a construir uma sequência de funções, porque eu digo, bom, existe um epsilon tal que qualquer que seja o C, existe um U, blá, blá, blá. Então eu faço C igual a 1, existe um U de 1, tal que. Faço C igual a 2, existe um U de 2, tal que. C igual a 3, por aí fora. Está bem? E construo esta sequência. Existe U de M, com. Existe U de M tal que. P1, interseção U de M igual a 0, é maior ou igual que epsilon 0, B1. Reparem, o epsilon é sempre o mesmo, é o epsilon 0, mas o integral em B1 de U de M ao quadrado dx é maior ou igual que o C, que agora é M, integral em B1 de du de M ao quadrado dx. Está bem? Eu fiz esta escolha. E agora, depois de fazer esta escolha, eu vou normalizar. Vou dividir estes U de M's pela sua norma. Está bem? Portanto, eu vou fazer o seguinte. Vou normalizar. Normalizamos a sequência U de M. Está bem? Isto é, vou agora tomar o U de M ao quadrado dx igual a 1. Certo? E reparem, o que é que vai acontecer? Então, eu fixo um epsilon 0 e construo uma sequência de funções de H1, tais que isto é sempre igual a 1. Está bem? E, bom, se isto é 1, então eu tenho que a norma L2 ao quadrado do gradiente dos U de M's vai ser menor ou igual que 1 sobre M. Está bem? Que, obviamente, tende para 0 quando o M vai para infinito. Certo? Porque isto agora é 1, porque eu normalizei, e agora dividindo por M, vou obter isto. Está bem? Pronto. Então, temos que a sequência U de M é limitada em H1B1. Está bem? Porquê? Porque a norma L2 dos U de M's é constante, igual a 1, e a norma L2 do gradiente converge para 0 quando o M vai para infinito. Está bem? Portanto, é limitada. Portanto, se a norma L2 é constante e a norma da função e a norma L2 do gradiente é limitada, a função é limitada em H1. Está bem? Bom, e agora vamos usar o facto, que eu já referi anteriormente, que como o espaço sob a leva H1 é um espaço reflexivo, toda a sequência limitada possui uma subsucessão que converge na topologia fraca. Certo? Portanto, podemos extrair uma subsequência e, portanto, o de M converge para uma função que eu vou chamar U infinito. Está bem? E reparem, eu vou ter a convergência fracamente, portanto, converge fracamente em H1 de B1 e pela imersão do teorema de Relishkondratchov, que diz que a imersão de H1 em L2, bom, em conjuntos suficientemente regulares, como é o caso da bola, é compacta. Se converge fraco em H1, vai convergir forte em L2.
Certo? Portanto, isto acontece. Está bem? Vamos parar para não nos perdermos. Então, o que é que fizemos? Negámos o que queremos provar e dissemos, bom, então se não for verdade o que queremos provar, o que é verdade? É verdade que existe um epsilon zero, que está fixo, e existe uma sequência de funções de H1 que tem norma em L2 constante e tal que a norma L2 do seu gradiente converge para zero. Está bem? Portanto, foi isso basicamente que fizemos. Então, essa sequência vai ser uma sequência limitada no espaço sob a leva H1 e, portanto, podemos extrair uma subsequência, que eu aqui, reparem, obviamente isto seria aqui um MJ, mas é tradicional, e enfim, quem está habituado a isto já nem nota, mas obviamente que para quem está pouco habituado pode parecer estranho, nós o que fazemos é, digamos, uma reindexação do índice e, portanto, usamos outra vez M em vez de usar MJ. Mas isto, na verdade, é uma subsequência. Certo? Que converge, então, para uma função de H1, fracamente na topologia de H1 e fortemente na topologia de L2. Agora, reparem que resulta, e isto é uma consequência genérica, isto é um resultado de análise funcional, se uma sequência converge fracamente, então, bom, reparem, se ela converge fracamente em H1, converge forte em L2, mas as derivadas, o gradiente converge fraco apenas, obviamente. O que converge forte em L2 vão ser os U's. Mas, como a convergência é fraca, os gradientes convergem fracamente. Mas o que nós sabemos é que a norma L2 do gradiente, que é um limite fraco, digamos, dos gradientes, é menor ou igual que o lim inf das normas dos gradientes do diâmetro em L2. Está bem? Portanto, isto é uma consequência, isto é um resultado genérico da convergência fraca. Portanto, se eu tenho uma sequência, portanto, as sequências dos gradientes d u de m convergem fraco para d de u, então a norma L2 do limite é menor ou igual que o limite inf das normas L2 dos elementos da sequência. Bom, mas de facto isto vai ser zero, porque nós temos que a norma L2 dos gradientes convergem para zero, quando o m vai para infinito. Está bem? Porque isto é menor ou igual do que 1 sobre m. Portanto, isto é igual a zero. E, portanto, o que significa isto é que o d de u em L2 é zero. Está bem? E, portanto, a função é constante. Porque temos uma função de H1 cujo gradiente é zero quase em todo o ponto. E, portanto, a função é constante. Por outro lado, reparem que a norma do U infinito em L2 vai ser o limite da norma em L2 dos Udianos, porque em L2 a convergência dos U's é forte. Portanto, a convergência forte é a convergência das normas. E, portanto, temos que a norma do infinito em L2 é o limite destas, mas estas aqui, eu, como normalizei, isto é tudo igual a 1. Portanto, isto é igual a 1. Está bem? E, portanto, estes dois factos levam-me a concluir o quê? Eu tenho uma função que é constante e cuja norma, portanto, o infinito daqui resulta, como a sua derivada, o seu gradiente é zero, quase em todo o ponto, o infinito é constante. Bom, então, digamos, o infinito é igual a uma constante. Vou-lhe chamar C. Está bem? C talvez não seja boa ideia, vou-lhe chamar K. Tá? K. Bom, mas agora eu sei que a norma do infinito em L2, de B1, também, é onde eu estou, é o quê? A norma de K em L2 de B1. Bom, isto é igual a quê? Isto é igual a integral em B1 de K ao quadrado dx
elevado a 1 meio, não é? E eu sei que isto é igual a 1. Está bem? Portanto, daqui sai o quê? Daqui sai que eu tenho k ao quadrado, medida do B1, certo? É igual a 1. Está bem? Porque o integral, isto é uma constante, o integral é a constante vezes a medida do conjunto onde estou a integrar. E, portanto, daqui sai que o k é igual a quê? Mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre B1. Pronto. Está bem? Portanto, o meu 1 infinito é isto. Eu consegui identificar o limite da minha sequência. É uma constante. E é o inverso da medida da bola de raio 1, raiz quadrada, mais ou menos. Não me interessa. Bom, então agora reparem. Temos o seguinte. O que é que eu quero provar? Só recordar o que é que eu quero provar, não é? Bom, eu quero chegar a uma contradição. Isso é o que eu quero com isto. Agora reparem, eu tenho que o limite, quando m tende para infinito, do integral em B1 de u de m menos u infinito ao quadrado, dx, portanto, como u de m converge para o infinito em L2, é evidente que isto vai ser zero. Isto é a convergência forte do u de m para o u em L2. Agora, isto que está aqui, eu vou dizer que, em vez de integrar em B1, vou integrar no conjunto, no subconjunto de B1, onde o de m é igual a zero. Está bem? Reparem, como eu estou a integrar uma função que é maior ou igual do que zero, que é este quadrado, se eu integrar num conjunto mais pequeno, porque este conjunto é, obviamente, um subconjunto daquele, eu vou obter, o integral vai ser menor. Portanto, este integral que está aqui vai ser menor ou igual que aquele. Está bem? Portanto, ou este é maior ou igual que este, porque este conjunto de integração é mais pequeno. Bom, mas agora reparem, isto é o quê? Se eu agora integrar, quando m tende para infinito, eu agora estou a integrar neste conjunto B1 interseção o de m é zero. Bom, mas se o de m é zero, eu vou substituir aqui o de m por zero. Está bem? E fico com menos o infinito ao quadrado dx. Bom, e agora reparem, eu o infinito sei o que é. Portanto, 0 menos o infinito em módulo ao quadrado, não é? O que é o quadrado do módulo do infinito? Bom, o módulo elimina-me isto, o quadrado elimina-me a raiz, isto é 1 sobre a medida do B1. Está bem? E, portanto, na verdade, este integral é o quê? É uma constante. Eu estou a integrar uma constante, porque isto que está aqui, esta função integrando é constante. A constante é 1 sobre B1. Portanto, sai fora. 1 sobre B1. Bom, e, portanto, estou a integrar neste conjunto, fica a medida deste conjunto. Fica a medida do B1 interseção o de m igual a zero. Está bem? Mas reparem, o que é que eu tenho? Eu tenho que a minha sequência, o de m, é tal que a medida da interseção do B1 com o conjunto onde o de m é zero é maior ou igual que o meu epsilon 0 vezes B1. Portanto, eu agora venho aqui e sei que isto é maior ou igual. Bom, reparem. Bom, continua aqui o limite, coitado. Continua aqui, não vai servir para nada. Mas eu tenho 1 sobre B1. E agora, a medida deste conjunto, isto que está aqui, é maior ou igual, reparem,
B1 de n igual a 0 não era igual que ε0 sobre B1. Isto é ε0 medida do B1. Não é? Portanto, vezes ε0 medida do B1. Portanto, este corta aqui, o limite não está cá a fazer nada, isto é ε0. E então o que é que eu mostrei? Que 0 é maior ou igual que ε0. Isto é absurdo, porque o ε0 não pode ser menor ou igual que 0, porque o ε0 é positivo. Certo? Portanto, isto e isto bom, e agora aqui uma destas. Isto é contraditório. Está bem? E, portanto, se chegamos a uma contradição, foi porquê? Porque aquilo que supusemos não é verdadeiro. Porque se aquilo que supusemos fosse verdadeiro, então uma constante que fixámos positiva era menor ou igual a 0. E, portanto, se a negação da conclusão não pode ser válida, é porque a conclusão é válida. Então, obviamente. E, portanto, provámos este resultado. Agora, vamos combinar estes dois factos. O lema de Mozart e esta desigualdade de Poincaré, enfim, adaptada, digamos, que é este nosso lema 5, vamos combinar estes dois factos para provar, então, este resultado crucial, que eu agora vou enunciar aqui, o chamado Teorema de densidade de Giorgi. Teorema, perdão, estou aqui com a cor errada. Só verificar qual é o número do teorema. Portanto, vai ser o teorema 5. Teorema 5, chamado Teorema da Densidade de Giorgi. Então, diz isto, seja uma função de H1. Agora vamos considerar a bola um bocadinho maior. Uma solução não negativa da equação, sempre a mesma equação, em B2. Então agora temos uma solução da nossa equação na bola de raio 2 e vamos supor que a solução é não negativa, maior ou igual que 0, tal que temos isto. Existe um epsilon positivo, tal que o conjunto, a porção da bola, onde U é maior ou igual do que 1, ocupa uma parte significativa da totalidade da bola. Portanto, existe um epsilon tal que se eu dividir, se eu tiver esta média entre a medida da bola de raio 1, onde U é maior ou igual do que 1, e se comparar com a medida total da bola, então, digamos, esta percentagem ainda é maior ou igual do que o epsilon, certo? Isto foi aquela ideia que eu disse e que eu referi inicialmente. Portanto, se tivermos esta informação em média, está bem? Portanto, se isto for verdade, então qual vai ser a conclusão? É que vamos ser capazes de encontrar uma constante, então vai existir uma constante C que vai depender do epsilon, claro, e sempre dos nossos dados, que são a dimensão e os lambdas, tal que, passando para uma bola mais pequena, a bola de raio meio, então, na verdade, o U é sempre maior ou igual que uma certa coisa. Está bem? Ou seja, o ínfimo de U na bola de raio meio vai ser maior ou igual do que esta constante. Certo? Portanto, se
podemos dizer isto assim: se na bola de raio 1 o conjunto onde U é grande, ou seja, onde U é maior ou igual do que 1, ou se quiserem o conjunto onde U está longe de 0, ocupa uma parte substancial da bola de raio 1, então, na verdade, numa bola mais pequena, o U vai estar longe de 0 quase em todo o ponto. Portanto, eu passo de um resultado que é válido em média ou em percentagem, não é? Eu comparo o tamanho do conjunto na bola onde U está longe de 0 com a totalidade da bola e digo, bom, se esse conjunto ocupar uma parte significativa, não é? Então, na verdade, numa bola mais pequena, o U está sempre longe de 0, quase em todo o ponto. Está bem? Portanto, o ínfimo, aqui é o ínfimo essencial. Portanto, dizer que o ínfimo essencial é maior ou igual do que C, é dizer que quase em todo o ponto o U é maior ou igual do que C. C é, obviamente, uma constante positiva. Claro. E também é óbvio que um resultado deste tipo só pode valer para soluções não negativas, não é? Se a solução fosse negativa, isto era, enfim, não podia ser válido. Ok? Pronto, e é este resultado que nos vai depois permitir estimar, porque se nós temos agora já um controlo por baixo do ínfimo, nós vamos ser capazes depois de estimar a oscilação, que é a diferença entre o supremo e o ínfimo. Está bem? Portanto, temos isto, portanto vamos ter menos o ínfimo menor ou igual que menos C, e portanto quando estimarmos o supremo menos o ínfimo, vamos ter que o supremo menos o ínfimo vai ser igual a qualquer coisa menos este C, e enfim, vamos arranjar as coisas de maneira a que esta diferença seja positiva e portanto que de facto a oscilação decaia quando passamos de um conjunto para um conjunto mais pequeno. Está bem? Este teorema de densidade é de facto agora o ingrediente essencial para passarmos à fase seguinte da prova. A prova é relativamente, enfim, elaborada, usa os dois lemas que vimos anteriormente e eu penso que vou deixar para a próxima semana a prova do teorema da densidade e depois estamos com uma autoestrada aberta para provar a continuidade olderiana das soluções. Pronto, e parávamos então por aqui. Se houver alguma questão, temos ainda 10 minutos para esclarecer alguma questão sobre isto. Estou à disposição.